Jesus. Comece a sua adoração aí onde você está. sobre seu irmão que está ao lado. Aleluia. E você vai profetizar nessa noite a vida sobre ele.
está vendo seu irmão desanimado, triste, comece a profetizar a vida de Deus sobre ele. E abre a sua boca de profeta nessa noite. Aleluia. Todos os dias, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós somos uma geração, Senhor, avivada. Uma geração, Senhor, que Te adora. Uma geração, Senhor, que não está covarde, Senhor, e sim disposta a levar o Teu Evangelho, Senhor. Então eu creio nisso, Senhor, nessa Tua força, Pai. Aleluia. Você é uma geração forte. Diga amém. Aleluia. Você é uma geração que nasceu para vencer, porque o seu Pai te fez mais que vencedor. Aleluia. Posso ouvir os passos do meu Rei, posso escutar seu coração. Minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito clamar. Eu ouço o Filho. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande Rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu vou, declare, Filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de
Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usados, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti. Declara, igreja. Esse é o hino dessa geração. Usados, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usados, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O amor nos alcançou. Aleluia. Levante suas mãos para cima. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós somos a geração escolhida por ti, Senhor, para não ser mais uma geração doente, e sim vencedora. Esse é o grito ao Senhor. Aleluia, Jesus. Grite bem forte ao Senhor. Pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Pra viver uma bem forte. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Pra viver uma nova história. Jesus me conquistou pra viver uma nova história na sua presença. Uma história de adorador. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Aleluia. Vamos mudar esse mundo. Vamos provar para esse mundo que nós somos mais que vencedor. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos agora dar sequência a uma palavra profética nesta noite. Queremos pedir ao Senhor que venha abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos entender o que Deus quer ministrar nesta noite. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 8, por gentileza, enquanto eu pego aqui minha água. Gênesis capítulo 8. Se você puder nos acompanhar, por gentileza. Nós queremos deixar aqui o versículo 13 ao 16. Versículo 13. Olha, queridos, diz assim a partir do versículo 13. Sucedeu que ao primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Diga glória a Deus. Amém. Queridos, exatamente em março, dia 22 de março de 2020, o ano passado, nós estávamos entrando aí na pandemia. E a gente estava com aquele culto, online, que a gente nem podia se reunir aqui, estávamos com um culto online. E Deus me deu uma mensagem falando a respeito de Gênesis 7, versículo 1, quando
diz que Deus falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. E Deus me deu essa mensagem para dia 22/3/2020, e naquela época repercutiu muito, e eu tenho essa mensagem gravada que Deus me deu, falando de uma forma muito específica, que era tempo de entrar na arca. E Noé entrou aquela grande embarcação, seguindo uma orientação de Deus, porque ele era justo, porque a terra estava corrompida, e Noé passou a pior pandemia que a humanidade poderia passar, a pior quarentena, o pior período de isolamento social, uma situação catastrófica, e ele e a sua família sobreviveram, e nós podemos aprender muito com Noé e com a sua família. E passado um tempo desses agora, esse mês de agosto mais precisamente, Deus me incomodou de madrugada para estar orando pelo tempo que estamos vivendo, pelas decisões que devemos tomar, não é? Quanto à igreja, vida pessoal. E aí Deus me levou para Gênesis 8:16, que Deus diz para Noé: sai da arca e contigo a tua família. Você percebe que tem o tempo de entrar na arca e tem o tempo de sair da arca. Deus, ele dá a direção específica para o seu povo. Amém, queridos? E como Deus disse, entra na arca, foi um momento de muita instabilidade emocional, física, material para Noé, para a humanidade daquela época. E Deus falou especificamente a Noé, deu todas as diretrizes, e naquela época nós pregamos e falamos assim, que nós iríamos entrar na arca, que a arca tem um propósito e que existe vida após a arca. Lembra disso, queridos? Amém. Existe vida após a arca. Existe vida após a pandemia. Amém? E nós falamos isso porque... Eu falei isso porque tinha um texto que eu gostava muito, que eu gostava de ler em chá de bebê, chá de berço, para mamães que estavam grávidas, que eram 2 bebês gêmeos conversando no útero materno. Uma metáfora, uma parábola, que sempre tem algo para ensinar. E naquele texto, os bebês gêmeos na barriga da mãe queriam saber se existia vida após o parto. Eles estavam na vida intrauterina e queriam saber como era a vida após o parto, quem ia receber, como é que era o rosto da mamãe, do papai, a casa, como é que eram as cores aqui fora, tudo eles queriam saber, e é um discurso muito lindinho. E naquela época Deus me levou a pegar esse texto e adaptar para o período pandêmico e dizer, existe vida após a pandemia. Amém, queridos? Existe, como existiu vida para Noé. E eu preciso entender como que eu quero sair de dentro dessa arca agora. Porque Deus está começando a dizer, Arilma, sai da arca. Tayane, Carlos, Neno, Charles, Socorro, Elaine, toda a igreja. É hora de começar a se preparar para sair da arca. Queridos, mas nós vamos ver que assim como tiveram critérios para entrar na arca, também tem critérios para sair da arca. Amém? Tem critérios para se sair da arca. Nós vamos ver que a arca, alguns de vocês, a gente não guarda isso de memória, mas quando a gente vai pregar, a gente busca informação para atualizar. Então a gente vai ver que a arca, para aquela época, para um agricultor, foi um desafio muito grande construída, porque ela tinha 150 metros de comprimento. Era praticamente o comprimento dessa rua aqui da igreja, pegando aqui, da primeira casa até a última casa. Esse era o comprimento da arca. A altura da arca era de 15 metros, sendo dividido em 3 andares. Então, você imagina que a arca tinha de largura 25 metros. Essa igreja aqui, esse templo, tem 20 metros de largura. A arca era como se fosse até passando da nossa cozinha a largura da arca. Então, essa largura, cada andar tinha, se ela tinha 15 metros, vamos colocar aí cada andar em mais ou menos 5 metros de altura. Aqui nós temos mais ou menos 4 metros de altura. Então, era 1 metro a mais do que isso aqui, 3 andares. Essa largura até quase chegar lá no final do beco, e ia daqui até o final da rua. Deu para ter uma ideia das dimensões da arca? Era pequeno,
ou grande? Para a época era gigantesca, era ou não era? Mas nós vamos ver que Deus deu todas as especificidades de como essa arca deveria ser construída. E o próprio Deus disse: Noé, entra na arca, você, sua família, entra na arca, porque eu vou enviar animais. Dos animais imundos, eu vou enviar um casal de cada. Naquela época, Deus distinguia, tinha animal imundo e animal puro. Dos animais puros, eu vou enviar 7 casais que vão entrar na arca. E, por final, Deus fechou a porta. Amados, tudo muito especificado, assim como foi para construir o tabernáculo no deserto, Deus deu os detalhes todinhos de como deveria ser aquela arca. E aí nós vamos ver que Noé, ele fez o maior cruzeiro daquela época, ele viveu a pior pandemia e só sobreviveram 8 pessoas. Diga, misericórdia. Agora, proporcionalmente àquela época, a população daquela época, a população era bem menor comparada com a população mundial que nós temos hoje. Naquela época, só aquele centro ali do Oriente que era habitado, né? Muito restrito na época de Noé. Não tinham ainda expandido para todos os continentes como nós temos hoje. A habitação de quase toda a terra, onde há terra seca, já está com certeza habitada, né? A não ser no extremo dos polos, que é muito gelado, não tem ninguém habitando. Mas então, Noé, a gente viu também naquela época que nós devemos estar atentos a 3 tempos da arca: o antes da arca, durante a arca e após a arca. Então, antes da arca, Noé teve a direção de Deus, Noé foi justo, ele foi temente a Deus e foi obediente. Durante a arca, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós não vamos sair de uma vez da arca, nós vamos saindo aos poucos da arca. Mas durante a arca é um período de capacitação, de unir a família, de rever alguns critérios, porque eu preciso avaliar como que eu entrei nessa arca e como que eu quero sair dessa arca. Amém, queridos? E nós falamos o ano passado que nós precisamos ter uma saída triunfal dessa arca. Amém? Nós não podemos sair pior nem igual nós entramos na arca, igual começou a pandemia, e nós precisamos estar melhor do que nós estávamos o ano passado. A nossa versão 2021, 2022, pós-pandemia. Porque existe vida pós-pandemia. E nós estamos aqui para ver isso, viver isso e glorificar o nome do Senhor, porque a vida após a pandemia vai ser uma nova fase de vida que todos nós vamos viver. Amém? Então, após a pandemia, eu preciso agora ter um planejamento, eu preciso saber como eu quero sair, como eu quero estar, o que eu fiz, o que eu ainda posso fazer para sair dessa arca melhor do que eu entrei. Eu entrei na arca debaixo de uma direção do Senhor. E eu vou sair da arca debaixo de uma direção do Senhor. Amém, queridos? E quando Deus diz assim: Noé, sai da arca. Diga assim para você mesmo. Diga o seu nome, diga: Arilma, está na hora de se preparar para sair da arca. Diga o seu nome e fala para você mesmo. Pode falar para você mesmo. Está na hora de sair da arca. Diga após mim: está na hora de se preparar para sair da arca. Olha, queridos, e para sair da arca nós temos que ter muita responsabilidade. Sabe por quê? Se a gente for ler o texto de Gênesis 8, que antecede o versículo aqui 13 em diante que nós lemos, nós vamos ver que lá no versículo 1 fala que as águas começaram a diminuir. Diga glória a Deus. Nós estamos vendo as estatísticas que nos gráficos, os índices de contágio, de mortes, os leitos, tudo isso está diminuindo, a vacina está avançando, a igreja está orando, a igreja está pagando um preço, a igreja está vigilante. Como nós já falamos aqui para vocês em outra ocasião, que graças a Deus nós não tivemos nenhuma perda aqui na igreja por Covid. Muitas famílias, muitas pessoas passaram, foram curadas, estamos orando, estamos nos vacinando, tendo todo o protocolo. Porque quando Noé foi sair da arca, queridos, ele
teve toda a cautela de observar os protocolos também. Como que estava lá fora? A gente vai ver que quando ele percebeu que as águas começaram a baixar, e choveram 5 meses de chuva. A Bíblia fala que as fontes inferiores, tudo que estava de água debaixo da terra, começou assim, a jorrar como um chafariz. E toda essa água subia, e diz também que as nuvens destilavam água copiosamente. Durante 5 meses choveu torrencialmente, e as águas subterrâneas brotavam de maneira que a Bíblia fala que até o cume dos montes mais elevados foram cobertos por água. E ali, no meio daquela água, balançando para um lado e para o outro, estava Noé em um cruzeiro forçado com a sua família. Um cruzeiro que não foi planejado por eles, não tinha muito conforto, não tinha a internet, as mídias sociais para saber como estava lá fora. Qual era a previsão? O IMET está falando que vai chover mais quantos dias ainda? Vai chover quantos milímetros cúbicos de água nessa semana? Ele não tinha nada disso. Zero informação. Ele estava às cegas dentro daquela embarcação. E você imagina talvez escuro, alimentos ele levou, como que eles foram supridos, Deus orientou tudo, tanto é que eles sobreviveram, Deus fez milagre durante aquele período, e diz que quando parou de chover, aí ele percebeu, parou aquele barulho lá no telhado, no casco, né, da madeira e tal, e ele começou a observar que as águas pararam, e aí esperou mais um tempo, depois de alguns meses, ele soltou uma pomba, tinha o diário de bordo de Noé. No diário de bordo de Noé, fala que Deus deu a ordem para que, primeiramente, fizesse a arca. Ele instruiu Noé em todos os detalhes, instruiu ele a entrar na arca. Deus enviou cada casal de animal. A gente pensa que era um casalzinho de cada animal, mas a Bíblia fala que era um casal de animais impuros, aqueles animais que tinham a unhazinha fendida, aberta, e os 7 casais de animais puros. Cada casal veio na direção da arca. Deus, ele fecha a porta da arca, e durante esse dilúvio todo, cada dia era um desafio viver ali. Eu imagino que Noé foi registrando cada detalhe na sua memória, né? Até que a arca parou depois de 7 meses. 5 meses chovendo. 2 meses pararam as chuvas. No 7º mês, a Bíblia diz que a arca parou no Monte Arará, ou Ararat, como diz outra versão. Passou-se mais 3 meses. No 10º mês, a Bíblia fala que apareceram os cumes dos montes. Somente a pontinha dos montes mais elevados. E quando completou 11 meses, ele solta um corvo, um pássaro, para ver se esse pássaro iria voltar ou não. Esse pássaro voa e volta. Depois de 7 dias, ele solta uma pomba. Essa pomba também vai e volta. Não encontrou onde pousar. E depois de mais 7 dias, ele solta outra pomba. E essa pomba já não volta mais. Você está vendo que Noé vai avaliando todos os critérios possíveis. Naquela época, os índices que ele tinha para ter segurança eram aqui o seu pombo, o corvo, eram os cumes dos montes, era a arca parar de balançar, era a arca estar fixada em algum local, mas Noé estava de olho em todos os critérios, parâmetros que ele poderia ter segurança naquela época. Amém, queridos? Deus está preparando Noé para sair da arca. E aí ele vai observando tudo isso vai sendo observado. E ele chega um momento, então, que as águas baixam, né? O sistema de meteorologia daquela época era esse. Era através de um pássaro, era através da observação. As pessoas tinham muito mais conhecimento pelo sol, pela a lua, pelas estrelas, porque não tinha tecnologia de radar, de satélites que nós temos hoje em dia para trazer informações. Era tudo cru mesmo, era tudo a olho nu que se observava, né? Então Noé estava numa instabilidade, ele estava numa vulnerabilidade muito grande. E Noé
só sai dessa arca depois de observar todos esses pontos, solta a pomba, ela não volta, e aí observa tudo isso que estava acontecendo, e aí quando chega no versículo 13, fala que sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 600, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. E se a gente for ver lá atrás, Noé entrou na arca no ano 600. Lá em Gênesis 7:11, fala que no ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias e tal, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Ó, o que eu falei para vocês, ó. Todas as fontes dos grandes abismos, ou seja, todas as águas subterrâneas brotaram, grandes chafarizes na terra. Começou a brotar água de baixo e descer água de cima. E as comportas do céu se abriram. Então, nos anos 600, começou o dilúvio, começou o aguaceiro. No ano 601, diz que, eis que ele olhou e estava o solo enxuto. Um ano. Ano 600 a ano 601 da vida de Noé. Queridos, é uma quarentena rígida, é ou não é? Do período que as águas começaram a brotar de baixo para cima, de cima para baixo, até no momento em que ele viu a terra enxuta, foi um ano. Dentro da arca. Muitas vezes no escuro, no medo, na insegurança. E ele esperando uma saída em Deus. E hoje também nós estamos passando por uma situação mais ou menos dessa maneira. Mas se você for comparar, a sua casa está bem mais confortável do que a arca, não está? Você tem informação, às vezes tem informação até demais. Às vezes o excesso de informação está até causando pânico, ansiedade em muitas pessoas. Por isso que a gente tem que orar, vigiar e não ficar tendo também um excesso de informações negativas. Aqueles jornais sensacionalistas que estão só falando, morreram tanto, papapá, e tantos estão, os hospitais estão abarrotados, não tem remédio, não tem vacina, não tem isso, não tem aquilo. Você, desliga. Porque essa informação vai te desestabilizar. E você precisa, muitas vezes, sair dessa telejornal e ir para o seu sistema de informação espiritual. Amém, queridos? Precisamos ir. Porque naquela época e na atualidade, a vacina para a pandemia continua uma boa vacina, eficaz para a pandemia, é a fé. É a palavra de Deus, é a oração, é o louvor, amém? É esse contato aqui visual, ainda que não é físico, a gente não pode se abraçar, se tocar, não é? As cadeiras estão juntinhas, mas cada família senta junto, distante de outra família, para não ter risco de contágio, é a melhor vacina que nós podemos ter. E assim como Noé observou todos os índices e critérios possíveis da época, nós também hoje devemos observar para que possamos sair da pandemia com segurança. Amém, queridos? É dever nosso cuidar de nós e cuidar do nosso irmão. Mas Deus está falando. Agosto e setembro, Deus vai falar. Vão se preparando para sair da pandemia. Existe vida após a pandemia. E eu preciso sair dessa pandemia melhor do que eu entrei. Se eu fosse agora me observar, me avaliar, me questionar, eu queria que você pensasse com você mesmo. Como você entrou na pandemia? O que você trouxe quando você entrou na pandemia? E o que você está levando pós-pandemia? O que você está levando? Mais fé? Mais esperança, mais amor, mais otimismo, mais garra, mais intrepidez. Deus lapidou, Deus trabalhou em nós durante esse período que nós ainda estamos saindo da arca. Amém? Nós vamos sair dessa arca para adorar a Deus, porque Noé saiu, ele fez um altar, ele adorou, ele sacrificou, naquela época eram animais, e aquele cheiro chegou com aroma suave diante do Senhor, queridos. Então nós precisamos adorar. Se ele adorou pós-pandemia, eu creio que dentro da arca também ele adorava, amém?
Ele era alimentado pela adoração, pela fé, por ser um homem justo, íntegro, que sabia que durante a pandemia eu preciso dar suporte uns aos outros, eu preciso receber amparo, eu preciso dar acolhimento, dar cuidado, dar atenção. Não pode ser presencial, mas de forma remota. Eu estou me comunicando, é com a minha família, é com meus pais, é com meus irmãos de fé, é com um amigo distante. Eu estou mandando uma mensagem perguntando como é que você está, meu irmão. Está precisando de alguma coisa? Alguém na igreja testou positivo? Passa a mensagem imediatamente. Meu irmão, está precisando que leve alguma coisa aí? Como é que está a sua família? Já foi ao médico? Está precisando de ajuda? Tem dinheiro para comprar remédio? Se não tem, a igreja corre atrás. A gente faz vaquinha. Tem alimento? Não tem? Vamos correr atrás. Porque durante a pandemia, a gente tem que se ajudar. Amém, queridos? A gente não pode se isolar espiritualmente. A gente tem que ter calor humano, mesmo que distante, para ajudar uns aos outros. Porque isso é vida cristã. Amém? E aí nós estamos nos preparando para sair da arca. Diga, eu estou me preparando para sair da arca. Mas nós vamos sair com segurança, porque nós estamos avaliando como Noé. Solta a pomba, solta a corvo, observa onde que parou, como é que está. A água baixou, a terra está enxuta, a terra está seca. E aí Deus diz, Noé, sai da arca, é hora de recomeço. É hora de você colocar em prática tudo aquilo que eu te ensinei durante a pandemia. A pandemia é uma escola de Deus, amém, queridos? A pandemia é uma escola de Deus. Se Noé já era justo, quando sair da arca, quando sair da pandemia, você deve ser mais crente ainda, mais justo ainda, mais íntegro ainda. Se prepare para apresentar a sua melhor versão pós-pandemia, em nome de Jesus. Amém? Não ficar apenas vendo os negativos, os pontos negativos, o que está dando errado, não. Mas eu vou olhar para o alto, eu vou olhar para a frente, eu vou saber, até o texto que nós lemos aqui, Salmos 57:1 diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Amém? Nos refugiar à sombra do Altíssimo até que passe a calamidade da pandemia. E pedir ao Senhor o livramento, pedir ao Senhor a cobertura, para que nos livre, para que nos dê a graça, a vida, todos os dias. Amém, queridos? E eu vou além ainda. E se Deus tiver um propósito de levar alguém durante a pandemia? Se alguém for contagiado, graças a Deus não foi agora, mas se você, se Deus tiver um propósito de levar, e se for através do vírus, devemos estar preparados da mesma maneira, porque melhor é estar com Cristo do que estar aqui na terra. Amém, queridos? Paulo dizia que a morte é lucro, então nós não devemos ter medo da morte. Nós queremos viver, nós queremos estar aqui, nós queremos passar pela pandemia, nós queremos viver, mas eu quero que você tenha essa palavra também. Até para você ministrar para alguém, caso você precise. Se assim o Senhor quiser e for da vontade do Senhor, que a gente também parta, pode ser pela pandemia ou arrebatamento da igreja quando vier, nós devemos estar preparados e saber que é melhor estar com Cristo do que estar na terra. Mas precisamos nos preparar. Se a gente se santifica para viver após a pandemia, para viver com Cristo, precisamos nos santificar cada vez mais. E dizer, Senhor, eu estou preparado. Eu estava preparado para passar pela pandemia, para morrer ou para viver, porque a minha vida é tua. Eu me consagro, eu vivo para ti, e eu sei que em tudo a minha vida vai glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Essa fé nós precisamos ter. Precisamos estar preparados para viver ou para morrer. Amém? Precisamos estar preparados. Mas nós queremos pedir ao Senhor e temos orado que nos dê saúde e vida longa para fazer a obra dele aqui na terra todos os nossos dias. Amém? Você crê assim, meu amado? Você quer sair da arca? Já está cansado da pandemia? Todos estamos, né? Então nós vamos orar ao Senhor. Vamos colocar de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor.